Muito bem, começando essa nova transmissão, essa transmissão ao vivo, como eu chamo de live especial, né? Uma transmissão ao vivo aqui no Facebook. Então, iniciando essa atividade, já aguardando um pouquinho aí para as pessoas que estiverem chegando. Então, para você que está começando a assistir agora ao vivo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E para você que estiver assistindo a gravação, você vai ter aí esse comecinho, só um tempinho para eu poder aí receber as pessoas na sala e poder então começar a falar. O tema de hoje, o tema dessa transmissão é como liderar as diferentes gerações. Então, falar um pouquinho de liderança, de gestão de pessoas, falar sobre também a questão dessa classificação de gerações, né? Como que isso acontece no dia a dia, nas empresas, nas organizações. Então, só para eu fazer alguns ajustes iniciais, eu vou mexer um pouquinho aqui, eu vou olhar um pouquinho aqui para a minha tela para ver se está tudo ok. Espero que você que esteja aí me acompanhando consiga estar me ouvindo bem. Se tiver tudo ok, eu vou pedir então para que você dê aí um joinha, né, para eu poder acompanhar, saber se está tudo ok, está tudo certinho. E eu vou procurar, à medida do possível, interagir com o público, né, com quem está aí então prestigiando essa apresentação, essa live, essa transmissão ao vivo, tá bom? Então, à medida do possível, estamos aí recebendo todos vocês aqui nessa casa virtual para compartilhar conhecimento, dividir experiências. Então, já de uma forma agora geral, dando uma boa noite a todos, agradecer pela presença. Então, só pedir um pouquinho da paciência de quem está chegando agora, ou quem já chegou, para eu poder aí receber, ter um público já para a gente poder começar a falar um pouquinho mais aí então sobre esse tema de hoje, que é como liderar as diferentes gerações. Então, para iniciar, desta vez até um pouquinho diferente da transmissão que eu fiz a anterior, né, na qual aí até foi uma experiência inicial, levei bastante tempo falando com o pessoal, agradecendo e tal. Nessa agora, até pela experiência, né, já adquirida, eu vou ser mais objetivo, mais direto, que assim, principalmente para quem está assistindo o vídeo já finalizado, né, porque ele fica disponível para quem quiser assistir. Se você quiser assistir novamente, quiser recomendar para alguma pessoa que não pôde estar ao vivo aqui participando, é importante então dar essa dica, que esse vídeo ele fica gravado no Facebook, você pode assistir outra vez, você pode recomendar para alguém, e é muito legal. É claro que a interação é com quem está ao vivo, né? Inclusive no final dessa transmissão, assim como na anterior, que eu fiz aí algumas surpresas, sorteei livro, enfim, teve gente que comprou o kit que eu ofereci, né? Então mais de algumas pessoas aí tiveram essa participação efetiva. Dessa vez não vai ser diferente, vamos também ter surpresas. Eu não vou contar agora quais são, algumas coisas aí diferentes, algumas coisas novas, para a gente poder, a cada transmissão que eu fizer, ter alguma novidade, tá bom? Então, fique comigo até o final, me acompanhe até o final dessa transmissão, que vai ser bem bacana. E à medida do possível, eu vou tentando aqui, né, monitorando, ler se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que eu consiga compartilhar na hora, eu já faço isso. Agora, se for algo um pouco mais complexo ou algo que demande um pouco mais de uma resposta mais elaborada, aí eu vou pedir então que você, de qualquer forma, faça a sua pergunta, dê a sua opinião, faça a sua colocação, mas talvez eu não responda de imediato, tá bom? Então, para a gente poder, principalmente quem já chegou na sala, eu vou pedir um grande favor. Nós vamos falar de gerações, tá bom? Mas antes de falar de gerações, eu vou pedir uma coisa bem simples. Escreve, né, aqui nos comentários, escreve aqui para a gente, para eu saber de quem está chegando, de que lugar, tá bom? Como a gente fez na transmissão anterior, de que lugar que você está. Então eu vou colocar aqui que eu estou em São Paulo, né? Então, já aproveitando para me colocar aqui a cidade que eu estou, São Paulo,
SP, né? Então, pedir para que você também faça o mesmo aí, de que cidade e estado que você está me vendo, de que lugar que você está participando. Então, só escreve isso por enquanto. Depois, durante a apresentação, eu vou pedir mais algumas interações de você também, ok? Aí já temos a Graziela de Jundiaí e assim todos os demais aí, mesmo que eu não leia de de que cidade que você está, mas vai ficar registrado aqui pra gente. Isso ajuda a gente também a gerar uma interação, tá bom? Combinado assim? Então, quem chegou agora, isso, coloca lá a cidade, o estado de onde você está falando, ótimo, bastante gente aqui de lugares, principalmente, por enquanto, bastante gente de São Paulo, Franco da Rocha, Jundiaí, Parnaíba, bacana, Maísa, que inclusive na última transmissão ganhou um livro, né, Maísa? Tá a caminho, tirando esses probleminhas aí de locomoção, né, que estamos vivendo recentemente, seu livro está a caminho, tá bom? Muito bem, então eu vou começar fazendo uma rápida apresentação pessoal. Algumas pessoas já me conhecem ou já tiveram algum contato comigo de alguma maneira. Algumas pessoas já sabem um pouco, então eu vou encurtar essa minha apresentação para que eu possa dar mais ênfase ao conteúdo proposto para hoje, que é como liderar as diferentes gerações, tá bom? Eu sou Rogério Martins, eu sou psicólogo de formação acadêmica, aí com uma série de formações complementares, especializações na área de psicodrama, de comportamento, programação neurolinguística, enfim, aí tenho toda uma formação complementar nessa área. Eu atuo na área de desenvolvimento humano nas organizações há um pouco mais de 30 anos, então isso já, vamos falar de gerações, né? Isso já dá uma ideia aí um pouquinho de qual será a geração que eu estou, né? Que geração que eu estou, que eu venho, enfim, aí você também, depois eu vou perguntar, eu vou dar algumas bases para você, aí você vai me ajudar também a dizer assim, poxa, eu estou na geração Baby Boomer, X, Y, Z, qual que eu estou? É legal para a gente ver aí o público presente, né? De que gerações que a gente está. Então, eu tenho alguns materiais já disponíveis, como eu falei em outras transmissões, quem já me conhece sabe um pouquinho. Eu tenho um livro publicado que é o Reflexões do Mundo Corporativo, que é um livro onde tem diversos artigos de minha autoria, em que fala de comportamento, motivação, liderança, marketing pessoal. É um livro, obviamente, que eu sou suspeito para falar, né? É um livro muito legal porque ele traz diversas informações diferentes. E eu tenho esse DVD, que é um DVD duplo, em que eu trato juntamente com meu parceiro, colega de atividade, o Jacques Greenberg, a gente fala de liderança, de alta performance. Então, esses são apenas uma parte do material que eu tenho, né, produzido. Tenho outros, mas que para quem quiser saber mais, é só acessar o meu site. Depois eu vou colocar aqui nos comentários, para quem ainda não conhece, depois quiser acessar, fica fácil para encontrar todo o meu material, biografia. Então, www.rogeriomartins.com.br. Aí tem gente que está dizendo que tem o livro, bacana, legal. Muito bem, então eu preparei aqui essa live de hoje, eu separei essa apresentação. A minha intenção é falar com você nesse tempo aí que a gente tem juntos, até no máximo às 10 horas da noite. Pode ser que seja um pouquinho antes, pode ser que pelo conteúdo, pela velocidade, quem já me conhece um pouco sabe que eu falo um pouco rápido, então vou tentar maneirar até para dar um ritmo adequado, bacana para poder acompanhar, tá bom? Mas a minha intenção então é que até em torno de no máximo aí uns 50 minutos aproximadamente, eu possa falar então com você sobre, eu vou dar um conceito geral de liderança, falar um pouco de liderança, o que está acontecendo nesse campo de gestão de pessoas, mesmo que você hoje não seja um gestor ou uma gestora, não tenha uma equipe, você não tenha uma atividade profissional, inclusive, o conceito de liderança, ele está diferente. Então, isso é uma coisa muito importante a gente entender, até para poder, no nosso dia a dia, né, entender o nosso dia a dia, as relações que a gente vive com as outras pessoas, com a família, os amigos, a área escolar, acadêmica, a sociedade como um todo, a gente está passando por diversas transformações. E, obviamente, que elas impactam no dia a dia das relações das pessoas. E quando a gente fala de liderança, de gestão de pessoas, etc., basicamente eu estou falando com você de relacionamento. E é isso que eu vou começar a falar então
um pouquinho dessas transformações. E aí, numa segunda parte, eu vou para aqueles, principalmente para quem não conhece a fundo, ou tem uma ideia mais ou menos, né, um pouco sobre essa classificação das gerações. O que são essas gerações? Por que se fala dessas gerações? Será que existe uma geração melhor do que a outra? Será que existe uma geração boa, uma geração ruim? Será que existe qualidades e defeitos? Então eu vou comentar um pouco sobre isso. E é obviamente que ao final dessa exposição, a sua maneira de pensar pode ser que fique mais clara, de repente pode ser que fique com mais dúvidas ainda, né? Quem sabe? E aí vai anotando, comenta, coloca nos comentários que à medida do possível eu vou lendo aqui e vou tentando participar junto com você participando comigo e eu retribuindo aqui nas colocações, tá bom? Bom, para quem chegou depois, agradecer aí pela presença, se possível coloca de que cidade que você está, cidade e estado, só para a gente poder ir tendo um monitoramento aqui de quem está presente na sala, tá bom? E fica comigo até o final. No final dessa apresentação, dessa transmissão, tem uma série de surpresas aí que eu vou compartilhar com você, tá bom? Então, eu já fiz uma breve apresentação, falei um pouquinho a meu respeito, para quem ainda não me conhece, mas aí é só entrar no meu site para saber mais detalhes. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre as mudanças que a gente vem tendo, né, sobre o perfil, o que é a liderança hoje, como que era encarada a liderança há algum tempo atrás e como que a gente hoje fala a respeito de liderança. Então, para entender um pouco o conceito que eu trabalho, a ideia que eu trabalho, a prática que eu trabalho de liderança, eu costumo dizer que a liderança ela tem basicamente 3 pontos fundamentais quando eu falo de liderança. A liderança tem a ver com pessoas, então quando eu falo de liderança eu estou falando de gente, eu estou falando de lidar com pessoas, de se relacionar com pessoas, então a liderança passa necessariamente por essa questão das pessoas, né? Então nós vemos aí alguns conceitos, algumas ideias, pessoas que falam, líder de projeto, líder de alguma coisa. Liderar tem a ver com pessoas. Então esse para mim é uma premissa, é um pilar, é algo que sustenta a gente falar de liderança. Falou de liderança, eu estou falando de gente. Então liderar tem a ver com pessoas, relacionar-se com pessoas. Outro ponto importante, outro pilar importante que eu considero na questão da liderança é a questão do poder. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até para também não ficar uma transmissão muito didática, professoral, não é a intenção. A intenção é fazer algumas provocações, é fazer algumas reflexões, né? Mas pensarmos juntos, né, sobre as formas de poder que existem. Então, quando eu falo de liderança, eu falo de pessoas e exercer poder sobre estas pessoas. Eu uso um conceito de poder dividido em 2 formas, de 2 maneiras. O poder da influência, que é o poder que eu exerço sobre as pessoas acreditam em mim, confiam em mim, vão junto comigo, então eu exerço influência sobre essas pessoas, né? As pessoas basicamente, vamos dizer assim, gostam de mim, me respeitam, têm confiança, né? Então essa forma de poder que eu exerço, ela é conquistada. Ela é conquistada pelas minhas atitudes, ela é conquistada pelo meu exemplo, ela é conquistada pela maneira como eu trato as pessoas, pela maneira como eu ensino, a forma como eu educo, enfim, toda essa questão basicamente pautada nas minhas atitudes. Então, essa é uma forma de poder. Se você concorda, não concorda, vai colocando aí, vamos juntos, tá bom? Vai anotando aí, vai colocando, vai deixando seu comentário. A outra forma de poder, que é uma forma de poder também extremamente forte e presente, é o poder da autoridade, né? Então, é o poder exercido pelo cargo que eu tenho, pelo conhecimento que eu tenho, pela força que eu tenho, ou seja, tudo aquilo que me concede um poder chamado legítimo, ou seja, eu tenho poder. Antigamente, e ainda hoje em dia se usa um pouco essa expressão, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
né? Você já deve ter ouvido, já deve ter trabalhado com gente assim, ou até às vezes trabalha com gente assim, que se baseia no poder da autoridade. Eu que mando aqui, fala mais alto, grita, se impõe fisicamente e tal, né? Essa forma de poder, ela é efetiva. Porém, se ela é usada de uma maneira exagerada, descontrolada, com o tempo ela vai enfraquecendo. Então, as duas formas de poder, elas são fantásticas, né? Então eu vou liderar pessoas exercendo a influência, as pessoas confiam em mim, elas gostam de mim, elas acreditam no que eu falo, elas têm a mim como uma referência, como uma pessoa que elas podem confiar, ou que elas sabem que eu domino aquele assunto, enfim, as diversas formas de eu exercer influência. Eu sou uma pessoa muito agradável. Na live anterior eu falei da diferença entre simpatia e empatia, né? Então, o poder da influência tem a ver com o uso dessas duas formas de relacionamento. A simpatia, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa que, né, cumprimenta, que sorri, etc. E a empatia, que é a capacidade, então, de entender o outro, se sensibilizar com o outro, entrar junto na emoção com o outro, enfim. Isso causa um poder de influência muito forte. Isso é muito importante na liderança. E o terceiro aspecto eu falei então que a liderança tem a ver com pessoas, a liderança tem a ver com o poder e a liderança tem a ver também com objetivos. A gente só lidera para alguma coisa. Então, se eu falo de liderança, eu estou falando para onde nós vamos, aonde eu quero chegar, qual o caminho que eu vou levar vocês, ou você. Né? Então, a liderança tem a ver com isso. Né? A Vilma está dizendo, né, o líder deve nos transmitir confiança de modo que a equipe saiba que pode contar com ele. Sem dúvida alguma. Né? Então, isso é um pilar fortíssimo da liderança, é que o líder tem que transmitir sim essa confiança. E essa confiança é conquistada no dia a dia. E daqui a pouquinho eu entro na questão das diferenças das gerações, aí é que a gente vai ver como é que eu inspiro confiança nestas pessoas com características diferentes. Né? Até ela complementa, né? Liderar diferente de chefiar e tal, né? A questão do carisma, eu já escrevi sobre isso, né? A questão do carisma, o líder carismático, que às vezes o carisma ele é bom, claro, mas que um carisma exagerado, um líder extremamente carismático, às vezes ele pode até ser uma influência negativa para a equipe. É aquela pessoa que é tão idolatrada que às vezes ele não consegue estar junto com a equipe. Mas motivo para uma outra conversa, né? Para a gente poder aí deslanchar no que eu propus a vocês hoje, tá bom? Muito bem. Quem chegou depois, seja bem-vindo. Escreve aí a cidade que você está, para a gente poder compartilhar aí um pouquinho de quem está de onde que é, tá bom? No final tem algumas surpresas. Muito bem. E então eu falei desse tripé da liderança, desses 3 pontos importantes para exercermos a liderança, e isso independentemente do tempo que a gente está, do ano que a gente está, da década que a gente está, do período que a gente está, essas 3 características, pessoas, a forma de poder, a maneira como eu exerço o poder sobre essas pessoas, e como que eu direciono essas pessoas, qual o objetivo que eu traço para essas pessoas, né? Qual a meta, qual a visão, enfim, esses 3 elementos eles vão estar presentes em qualquer forma de liderar. Entendendo isso, agora eu começo a entender um pouquinho o seguinte: a forma como eu trato as pessoas, a forma como as pessoas querem ser tratadas, está diferente. Ou não está? Né? Então, essa é uma das grandes sacadas que a gente está vivendo hoje. Então, isso me dá um gancho para eu começar a falar com você sobre essa questão das diferentes gerações. Né? Então, quando se fala de gerações, como é que surge essa história de gerações? Por que hoje em dia se fala tanto de gerações? Né? Por que as pessoas hoje estão aí apontando geração X, geração Y, geração Z? Qual delas eu sou? Como que é lidar com essas pessoas dessas diferentes gerações e assim por diante? Importante entender que isso é um detalhe que faz toda a diferença. Quando a gente divide, quando se classifica, quando se
coloca algumas teorias, quando se dá essa base para falar de gerações, a intenção não é dizer que um é de um jeito e vai morrer assim, outro é de outro jeito e vai morrer daquele jeito, e aquele é bom, aquele é ruim. Na verdade, é mais um entendimento de algumas características que são de alguns períodos, mas que não é porque você nasceu em 1900 e tanto, ou 2000 e tanto, que você vai ser para o resto da vida daquela maneira. Então, dentro da psicologia, dentro do estudo do comportamento, todas as áreas, a neurociência hoje, todas as áreas que estudam o comportamento, elas são categóricas em afirmar: o ser humano ele pode mudar à medida que ele tem autoconhecimento, que ele consegue perceber como é possível se aprimorar e a partir disso ele consegue desenvolver mudanças. Então, mesmo uma pessoa que nasceu há 50 anos atrás, 60 anos atrás, 70 anos atrás, ou até mais do que isso, né? Ela pode sim, e a gente tem diversos casos aí de pessoas que conseguem se transformar, conseguem se atualizar, conseguem viver uma realidade bem diferente de quando elas nasceram, cresceram. Então isso já prova para nós que esse estudo das gerações não é para classificar e determinar que tais pessoas são assim para o resto da vida. Então esse é o primeiro ponto importante, antes até mesmo de eu falar das diferenças dessas gerações. Que isso fique claro, né? Para a gente não cometer o pecado aqui de começar a querer dizer assim: ah, não, poxa, o Rogério falou que esse negócio de gerações agora, todo mundo aí, se você não é da geração tal, você está ferrado que você não vai aprender nada. Não, muito pelo contrário, né? Então, esse é um conceito, uma ideia importante. Bom, tem algumas pessoas entrando, sejam todos bem-vindos. Não vou nominar todo mundo, senão eu vou perder um tempão aqui. São muita gente importante, muita gente bacana participando. Eu só peço o favor de quem chegou depois escrever aí nos comentários a cidade que você está, cidade e estado, só para a gente poder acompanhar, tá bom? Combinado? E fica comigo até o final. Vamos lá. Bom, eu vou dar comentar um pouquinho com vocês algumas coisas aqui que eu partilhar com vocês alguns conceitos, algumas ideias. Então eu vou lá um pouquinho para uma tela que eu tenho aqui com algumas informações complementares, tá bom? Então não estranhem se de repente eu estiver desviando aí a minha atenção, os olhares de vocês, tá bom? Muito bem. Então eu estava comentando agora as diferenças das gerações, né? Nós temos basicamente hoje classificados, para ficar de uma maneira bem didática, né? 4 gerações. Tá bom? Eu vou escrever aqui nos comentários só para facilitar para quem estiver me acompanhando ao vivo, para quem chegar depois também poder ter esse registro, né? Então nós temos basicamente 4 gerações, 4 gerações que eu digo que já estão no ambiente de trabalho, ou seja, são 4 gerações hoje produtivas, já estão nos ambientes profissionais. Talvez pode ser que na sua empresa ou no seu negócio, essas 4 gerações já estejam se cruzando, ou 2 delas, 3 delas, tá bom? Então, dessas 4 gerações, a gente tem a geração, a primeira delas classificadas hoje, né? A geração Baby Boomer, que é a geração, então, aí, isso é um outro detalhe interessante, né? Pesquisando, estudando, analisando aí essa questão do período em que se classifica essas gerações, você vai ver que não existe uma unanimidade. Então, tem alguns que classificam de um certo período até determinado ano de nascimento dessas pessoas. Outros vão dizer que 5, 6 anos a mais ou a menos. Alguns até 10 anos a mais ou a menos. Então, eu procurei tirar uma média do que eu já estudo a respeito desse tema, né, de tudo que eu já li a respeito, de tudo que eu pesquiso sobre esse tema. Então eu vou te falar aí uma média. Então pode ser que você encontre
alguns lugares onde esses números que eu vou te falar agora não sejam exatamente iguais, mas está ali, está dentro, tá bom? Então essa é uma das grandes dificuldades hoje também para se falar de gerações. Então, só para recapitular, nós temos basicamente aí hoje falando da geração produtiva, 4 gerações provavelmente atuando no mesmo ambiente. A geração Baby Boomer, que então é as pessoas que nasceram por volta de 1944, 45, nasceram entre 1944 e 45 até 1960. Às vezes, alguns vão um pouquinho mais, tem alguns que classificam até 1963, 1964. Então, de novo, essa margem acontece. Então, para quem nasceu de 1945 até 60, a geração chamada Baby Boomer é o nome dado daqueles que nasceram após a Segunda Guerra Mundial. Então teve uma grande explosão de nascimentos com o final da Segunda Guerra. Essas pessoas foram aí as primeiras pessoas que nasceram com uma nova mentalidade profissional, então viveram a infância, né? Passaram a infância num período aí dos anos 50, dos anos 60, alguns até os anos 70, né? A infância. E aí quando ingressaram na vida profissional, ingressaram provavelmente aí pelos começos dos anos 70, início dos anos 80. Então, se você se percebeu na geração Baby Boomer, já digita, tá? Geração Baby Boomer, que é o seu caso. Eu estou escrevendo aqui para quem não sabe como que escreve, tá? Eu estou escrevendo as 4 gerações aqui, tá bom? Então, se você está na geração Baby Boomer, já me escreve, já me coloca aí. Eu sou da geração Baby Boomer. Nasceu entre 1945 e aproximadamente 1960. Se você nasceu entre 61, 62, 63, 64, eu nasci em 64, né? Está na transição entre Baby Boomer e geração X, beleza. Escreve lá, eu estou entre a Baby Boomer e a X. Não precisa colocar o ano do seu nascimento, tá bom? Mas é só para a gente brincar um pouquinho aqui de interação, tá bom? Escreve lá, eu sou da geração Baby Boomer. Quem é? Anota aí, sem vergonha de ser feliz, né? Muito bem. O que essa geração tem como característica importante, né, de comportamento? Quando a gente fala dessas gerações, o legal é entender isso, que essa geração, as pessoas que nasceram neste período, passaram por uma série de fases na vida, passaram por uma série de transições. Então, eu me lembro quando eu nasci, minha mãe conta, né, que foi um período, eu nasci em 64, então foi um período de recessão aqui no Brasil, era um período de dificuldades, etc. e tal. Então isso faz com que você ouça de seus pais, você ouça daqueles com quem você conviveu, uma série de informações, uma série de valores. Então você nasce, cresce com algumas informações que vão sendo internalizadas, né? A Magna aí dizendo que está entre a Baby Boomer e a suspense, né? A geração X, Magna. Então, as pessoas que nasceram nessa geração chamada Baby Boomer, entre 1945 aproximadamente e 1960, 61, 62, por aí, são pessoas que cresceram sendo estimuladas a um conceito de seus pais, dessa geração, dos que os criaram, de arrume um emprego, tenha estabilidade, importante você trabalhar numa empresa, você fazer carreira, você crescer na organização, viver 20, 30, 40 anos nessa empresa. Então, isso tem um lado bom e tem um lado ruim, como qualquer coisa que eu for falar agora. Muito cuidado com o julgamento de valor, para a gente não classificar quem é bom, quem é ruim, não tenho essa intenção, longe disso. Apenas a gente entender quais são os valores que foram sendo colocados no mindset, ou seja, no mapa mental, nas ideias dessas pessoas. Então essas pessoas cresceram ouvindo estas ideias, estas informações, meio que cristalizaram essas ideias. Então essas pessoas não mudaram, não muda. Lembra que eu falei agora há pouco? Se você está me acompanhando já de um tempinho, eu falei, o comportamento muda, a gente pode mudar o comportamento. É claro que com o passar do tempo, alguns comportamentos eles vão ficando mais enraizados, são mais difíceis de serem modificados, mas sempre é possível mudar alguns comportamentos na nossa vida, no nosso jeito de ser, ok? Para isso,
existem aí diversas técnicas, ferramentas, formas de se fazer, tá bom? Não vou entrar no detalhe, mas existem diversas delas. Psicoterapia, psicólogos estão aí para isso e outras técnicas e profissionais também. Então, as pessoas que nasceram nessa geração Baby Boomer, elas têm um princípio, essa característica de serem pessoas geralmente mais fiéis à empresa, a história de, você já deve ter ouvido gente falando assim, né? Vestir a camisa da empresa, aquela pessoa que se dedica à empresa, que entra às 6 da manhã, sai às 8 da noite, tá? Como sendo algo extremamente positivo. Talvez para gerações mais jovens, para as gerações mais recentes hoje, isso seja um absurdo. Mas para essa geração que cresceu ouvindo isso como um valor, o respeito, nunca diga não para as pessoas, sempre baixe a cabeça, são alguns valores que foram sendo passados. Silvana está dizendo que é da Y, não sei. Então, essa característica dessa geração Baby Boomer hoje, provavelmente, muitos dos gerentes, dos diretores, dos presidentes, dos governantes que nós temos no país, muitos deles são dessa geração Baby Boomer. Então, observar um pouco alguns padrões de comportamento. Como que eles agem no dia a dia em relação às outras pessoas. Como que é a postura destas pessoas? Muitas delas, por um padrão de comportamento, elas têm uma postura mais rígida, mais autoritária, uma postura mais inflexível, ok? Então, sempre lembrando que isto é uma característica geral que não dá para a gente dizer que todas as pessoas são assim, mas que é uma característica das pessoas que nasceram e se desenvolveram neste período e que, por influência do meio, da sociedade, do momento de vida delas, elas foram adquirindo esses comportamentos, que, obviamente, podem ser modificados à medida que elas vão descobrindo outras formas de agir e de se relacionar, ok? Muito bem. Então, na geração Baby Boomer, são essas características principais. Aí, quando a gente fala da geração X, na geração X nós vamos ter as pessoas que nasceram por volta de 1960, então 60, 61, 62, daí para frente, até aproximadamente 1980. Você vai encontrar alguns autores que vão falar que até 1970, mas em geral até 1980, entre 1960 e 1980, geração X. Quais características esta geração apresenta de comportamento? O que essa geração ouviu, aprendeu, teve de informação e formou o seu mindset, formou o seu padrão de pensamento, o seu padrão de comportamento. Então, essa geração já vem com uma geração de alguns pais, famílias, em que começam a apresentar famílias já não tão tradicionais como a da Baby Boomer. As famílias de quem nasceu, né, da geração Baby Boomer, é aquela família mais tradicional, estruturada, pai e mãe, nem sempre uma relação de pai e mãe tão afetuosa, né, mas muitas delas por necessidade, enfim. Então, o padrão, inclusive, de uma sociedade onde a mulher, a geração Baby Boomer, eu voltei um pouquinho, onde a mulher era a dona da casa. Então, essa é uma característica dessa geração. Na geração X, a gente começa a ter uma transição. Então, as famílias começam a ter já algumas famílias com pais divorciados, já começa a ter uma certa liberação no comportamento. Muitas destas pessoas, principalmente quem nasce no começo dos anos 60, até o comecinho dos anos 60 até os anos 70, começo dos anos 70, pega a revolução hippie, então pega algumas coisas da contracultura, a música, a moda, os hábitos já passam a ser um pouco diferentes. Então, essas pessoas da geração X, escreve aí se você se identificou, nasceu entre 1960 até 1980, mais ou menos por aí, coloca lá, eu sou da geração X. Essas pessoas têm já algumas características de pais que já trabalharam muito para se esforçar para criar seus filhos, né? São pessoas que apresentam uma competitividade maior, elas já têm um lance profissional de carreira, de se desenvolver na organização, de querer se tornarem gestores num prazo menor, já são um pouco mais
flexíveis no sentido de aproveitar um pouco mais a vida, mas ainda carregam um pouco dessa cultura desses pais, ou baby boomer, ou pais ainda de uma geração um pouco anterior também, ok? Então, já é uma geração X que já questiona um pouco mais a autoridade, ainda mantém um certo padrão de respeito, ainda é uma geração que assume a responsabilidade do fazer, se compromete, tem uma postura bem ativa, mas uma característica bem forte dessa geração X, veio uma dizendo, né, é a característica da postura dessa competitividade. Nem tanto a competitividade com os outros, mas a competitividade consigo próprio. Né? Então, quer crescer, quer se alavancar na carreira e assim por diante. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Começa a trabalhar em ambientes mesclados entre a formalidade e a informalidade. Então já começa a ter aqueles ambientes em que começa a ter a quebra das divisórias, a quebra de barreiras, ambientes mais divididos, né? Onde as pessoas trocam mais informações. Diferente da geração anterior do Baby Boomer, onde cada um faz a sua coisa, a sua atividade, na geração X é uma geração onde já começa a quebrar alguns paradigmas de relacionamento, já quer se relacionar mais, já se comunica mais, já se expõe mais. É a geração, acho que um grande marco da geração X, quem é dela, com certeza, quem nasceu nesse período da geração X vai se identificar, vai se lembrar de uma revista que foi um grande marco dessa revolução, a revista Você S.A., em que ela prega o conceito, ela difunde o conceito da importância da imagem, do marketing pessoal, da importância da valorização, o você S.A., invista em você e seja um profissional bem-sucedido. Então, um foco importante dessa geração é, sim, seja um profissional bem-sucedido. Tenha riqueza, tenha luxo, tenha carro, tenha a sua casa com 40 anos de idade. A Baby Boomer era com 60. Você só vai ter isso tudo com 50, 60. Na X, já antecipa aí uns 10, 15 anos, né, esse conceito. Então essa é uma característica dessa geração X, ok? Muito bem. Pulamos então para a próxima geração. Falei que eu vou falar de 4, né? Falei da Baby Boomer, que é a primeira geração que se classifica hoje, que a gente tem hoje ainda no ambiente de trabalho e na política brasileira bastante gente representando, nasceu entre 1945 aproximadamente 1960, geração X, acabei de falar, entre 1960 e 1980 aproximadamente, e a geração Y, eu costumo dizer, é a molecada, né? É o pessoal aí que nasceu entre os anos 1980 e 1990, de novo, tem alguns que esticam um pouco, né, e vão até 1995, quem nasceu nesse período. A característica da geração Y é a internet, é a conectividade, são os nativos digitais que o pessoal costuma dizer. Então é a geração Y que já nasce plugada, já nasce com a internet existente. A X é uma geração que vê a internet nascer, que vê o computador aparecer, que deu os primeiros passos para isso. A Y não, ela já nasceu com isso existindo, né? Então ela já nasce plugada. É o cara que fala com você, eu estou sem nenhum fone, deixa eu ver se eu acho um aqui. A pessoa que fala com você, que conversa com você, que trabalha com você, com o fone de ouvido e está te ouvindo, está falando e está fazendo outra coisa. E para quem é de geração Baby Boomer, principalmente, acho isso um absurdo. Como é que pode? Pô, tira esse fone, presta atenção, fala comigo. É ou não é? Né? Molecada é a galera da geração Y. É assim. Funciona assim. Entende assim. Age assim. E não, na visão dele, né, de quem é Y, não está desrespeitando as outras pessoas. Porém, aí começam os conflitos. Quem é da geração Baby Boomer, principalmente, que a gente tem aí um espaço maior de tempo, né? Quem é da geração Baby Boomer nasceu na crença, nasceu com mindset, com pensamento, né, de que se eu estou falando com você, olha para mim, não fala nada, presta atenção. Esse é um comportamento
tá? Característico, não estou dizendo que é certo, que é errado. E quem é mais fortemente da geração Y tem outra postura, outra maneira, outra forma de lidar com isso, de encarar isso. Não tem essa necessidade. Vai falando que eu estou te ouvindo, eu estou fazendo outra coisa aqui, eu estou fazendo 5 coisas ao mesmo tempo e estou de boa. É ou não é? Quem é da Y? Digita aí. Eu sou da geração Y, eu vejo assim mesmo. Não, Rogério, você está falando isso, mas na verdade comigo funciona diferente. Manda bala, escreve aí para a gente poder ter a participação de você também, me ajudando a construir essa transmissão, tá bom? Então, falando da geração Y, é a geração do controle remoto, que é inconstante, né? Então tem essa pegada de não se apegar mais às coisas. Tá? Então, tá vendo um programa, daqui a pouco tá vendo outro, daqui a pouco tá vendo outra coisa, e assim vai. É uma característica. De novo, eu volto a um ponto importantíssimo. Não tem julgamento de valor. Ah, é bom, ah, é ruim, ah, esse pessoal não quer saber de nada, ah, os antigos eram tudo quadrado. Gente, não tem nada a ver isso. São meramente características diferentes. E o grande barato de liderar as diferentes gerações é respeitar estas diferenças. Então, só para complementar a geração Y, algumas outras características. O aprendizado é muito mais rápido, né? Então, assim, eu que nasci em 64, sou aí da transição entre a Baby Boomer e a X, eu levei anos para adquirir conhecimentos, fiz uma faculdade e tal. O conhecimento ele era bem mais restrito, ele era muito... As pessoas seguravam a informação, o conhecimento. Hoje em dia, imagina, hoje em dia o conhecimento está difundido. Se eu segurar a informação, o cara vai lá, pesquisa, pega e tal, ele já está fazendo, ele está aplicando. Talvez não com tanta profundidade quanto alguém que vai se debruçar. Mas, de novo, voltamos à questão desse imediatismo. É uma característica desta geração Y. Uma geração mais imediatista, que vai ver as coisas de uma maneira um pouco mais superficial, mas vai ter essa flexibilidade maior. Não está legal? Eu mudo. Não está bom? Eu caio fora. Isso é uma coisa extremamente interessante. A agilidade que as pessoas pautadas nesta geração, esse comportamento desta geração tem. Muito bem. Chegamos então na geração Z, que é a geração que hoje são os mais jovens, né? Então a geração Z a gente tem aí quem nasceu entre 1990 e 2010, então são os jovens, muitos estagiários ou muitos aqueles ninjas de aplicativo, né? O pessoal fica lá, daqui a pouco você vai ver, o cara fez um aplicativo e está estourando, está bombando. Nasceu assim, né? Já tem essa cultura, essa visão de internet, de conectividade, não existe mais a ideia demográfica, o lugar onde eu estou é qualquer lugar, né? Então é importante, precisa ter um Wi-Fi, precisa ter energia, né? Não sei se você já viu os mais antigos, provavelmente, que estudaram, e quem fez administração e outros cursos, com certeza, quem teve aula comigo se lembra da pirâmide de Maslow, famosa pirâmide de Maslow, né? Da hierarquia das necessidades. O pessoal hoje em dia brinca, né, que são 5 necessidades, a básica, a primordial, a básica delas é a fisiológica, ou seja, a necessidade de comer, de ter dinheiro para se vestir, comer, morar, etc. e tal. E hoje em dia o pessoal brinca que existem 2 necessidades mais básicas do que esta, né? Então quem já viu isso sabe quais são. Internet, né? Então Wi-Fi, na verdade, né? Se não tiver Wi-Fi a gente não vive hoje em dia. E energia elétrica para carregar o celular, para carregar o tablet, para carregar o seu aplicativo, o seu aparelho, para poder ter acesso à internet. Então, isso é uma grande transformação. E esse é o grande barato de viver nesse mundo hoje, em que nós temos várias gerações convivendo com estas diferenças. E este é o grande desafio. Essa é a pegada para agora. Ninja não, samurai. É ninja também. Então essa é a grande pegada. Como que eu lidero vamos supor, eu sou uma pessoa de uma geração mais antiga, né, cronologicamente mais antiga, e eu estou lidando com esses jovens hoje, mais instáveis e mais flexíveis, que têm uma maneira de se comportar menos compromissada
com o olho no olho, mas ligado em tudo que está acontecendo, e o contrário, mesma coisa. Eu sou esse jovem que tenho que lidar com esse cara que, quer sentar, conversar, eu estou fazendo um negócio, ele quer parar, ele quer ficar aqui batendo papo, estou evoluindo o que eu estou fazendo. O grande ponto fundamental para a gente poder lidar com essas diferentes gerações, qualquer que seja a geração, é a questão do respeito, é a empatia, é entender para poder respeitar. Eu não preciso concordar, eu não preciso aceitar o seu ponto de vista, eu não preciso ser igual a você, eu não preciso estar na mesma faixa de idade que você para poder respeitar. Então é um princípio, na verdade eu diria que é um valor que a gente precisa diariamente aperfeiçoar. Respeitar as diferenças. Primeiro eu preciso compreender, puxa vida, por que essa pessoa age assim? Quando ele age desse jeito, o que isso interfere? O que isso impacta na minha maneira de ser? O que isso me incomoda a ponto que eu tenho dificuldade para lidar, para conversar, para discutir com ele? Que outras maneiras eu preciso desenvolver para chegar até esta pessoa? Então veja, eu estou falando isso de uma maneira geral. Não importa se eu sou X, Y, Z, Baby Boomer. Não importa. A partir do momento que eu consigo ter essa sacada, que para que eu possa lidar bem com qualquer pessoa de qualquer geração diferente da minha, ou até semelhante à minha, eu preciso entender o seguinte: qual é o mapa mental desta pessoa? Se ele está me falando isso, se ele está agindo desta maneira, o que será que passa na cabeça dele? Então, o diálogo continua sendo ferramenta fundamental. Feedback é fundamental. E como as pessoas não sabem nem dar e muito menos receber feedback. Sim ou não? Verdade ou não? As pessoas têm uma dificuldade gigante para dar feedback. Fazem errado. Eu descobri um aplicativo muito interessante chamado 12 Minutos, recomendo. A cada live, a cada transmissão, eu tenho trazido alguma coisa que eu aprendi na semana. Esse aplicativo chamado 12 Minutos, você tem audiobooks, e-books, tem muitos aplicativos aí. Se você souber de outros, me manda também, que é muito legal. E nesse aplicativo 12 Minutos, tem um audiobook que eu ouvi, acho que ele dura uns 20 minutos, não tenho certeza agora, de uma americana, de um livro dessa americana chamada Carol Dweck, em que o livro se chama Mindset. Como que você reprograma sua mente? Leia, ouça, tenha acesso a esse conhecimento. É transformador, principalmente para aqueles que são da geração Baby Boomer e geração X, esse tipo de conhecimento de informação. Então, o livro chama-se Mindset, eu vou colocar aqui para quem chegar depois ou quem quiser ter a informação, tá? Então, o livro Mindset, Carol Dweck, se eu escrever errado depois me corrijam, tá? Dweck, acho que é assim. E o aplicativo 12 Minutos, vale a pena apostar, conhecer e ir atrás, tá bom? Obrigado aí pelas parabenizações, para quem está mandando um joinha, bacana, isso me ajuda a saber se está legal, se está interessante. Daqui a pouquinho eu vou encerrar, então para quem está me acompanhando desde o início, o meu agradecimento já desde agora. Tem alguns minutinhos ainda que eu vou fechar algumas informações, tem uma surpresa que eu vou falar na sequência, então segura aí mais uns minutinhos, pelo menos aí uns 10 minutos no máximo, eu estou encerrando, tá bom? Muito bem, então é importante, como eu faço essa transformação? Como que eu mudo esse mindset? Como é que eu mudo o meu padrão de pensamento? Não importa em que geração que eu estou. Eu sou da geração Z e eu não consigo lidar com esse pessoal mais velho que tem um padrão de comportamento diferente. Então, você não precisa mudar e nem mudar os outros. Você precisa mudar a maneira de interpretar a forma como você se relaciona com as pessoas. Ok? Não sei se fui claro nesta ideia. A ideia é que a gente precisa aprender a enxergar de uma forma diferente pela qual a gente está acostumado. No livro, a Carol Dweck, ela fala disso, do mindset progressivo, de você estar constantemente aprendendo alguma coisa.
Olha que legal. É óbvio, né? Básico. Mas quantas vezes você se pega buscando aprender algo novo? E esse algo novo pode ser, puxa, eu preciso aprender a falar de uma forma diferente com o meu chefe. Eu preciso aprender a falar de uma forma diferente com o meu colega de trabalho. Eu preciso falar diferente com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus pais, com as pessoas com quem eu me relaciono na rua e que eu não conheço. Agora, como que eu faço para fazer essa diferença? Primeiro eu preciso reconhecer o que eu tenho feito, como é que tem sido as minhas atitudes. Então, uma coisa que eu uso já há muitos anos e que eu sempre recomendo nas palestras, nos treinamentos que eu faço, é anote, faça uma anotação. Hoje em dia eu já não anoto mais, mas é muito legal. Durante muito tempo eu fiz isso. Tá? De vez em quando ainda eu faço para realizar isso de uma forma bacana, que é anotar, puxa, hoje aconteceu tal coisa e deu certo ou não deu certo. O que eu posso fazer de diferente? Poxa, eu tive um desentendimento com uma pessoa muito importante. Qual foi o meu padrão de comportamento? Por que esse desentendimento aconteceu? O que eu fiz, porque eu só posso agir em mim, eu não posso agir nos outros. Então esse é outro mindset, outro padrão de pensamento que eu tenho que ter muito claro para mim. Então se eu quero alguma transformação no mundo, na empresa, no mercado, no cliente, no fornecedor, aonde quer que seja, na política, aonde quer que seja, eu começo mudando a mim. O meu padrão, o meu comportamento, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, a minha maneira de me comportar. Não é simples, não é fácil, não é rápido. Muitas vezes eu preciso de um profissional para me acompanhar, um mentor, um coach, um psicólogo, um profissional efetivamente. Um amigo pode te ajudar em situações urgentes, mas para fazer essa transformação, um profissional qualificado, sem dúvida alguma, vai encurtar o teu tempo e vai fazer com que você seja mais produtivo, inclusive nas relações que você tem. Então, como liderar pessoas de diferentes gerações passa por esse processo de autoconhecimento, como as minhas atitudes impactam as outras pessoas. Como que este impacto é devolvido para mim? Então, isso é um processo, é algo que não acontece de forma mágica, de forma instantânea, leva tempo, precisa de maturação. Por isso que, de novo, eu recomendo, vá em busca de um profissional que possa te auxiliar, que possa te dar um suporte, um acompanhamento nesse sentido. Como muitos aqui já sabem, eu faço um trabalho deste tipo, que é a mentoria. Eu comecei fazendo a mentoria de liderança, que era um trabalho específico para a gestão de pessoas. E eu estou ampliando esse trabalho para um processo de mentoria de vida pessoal e profissional. Ou seja, é um trabalho que não foca apenas para quem desenvolve uma atividade de liderança, mas para a sua vida pessoal. Ah, Rogério, eu gostei do que você falou e eu quero me aperfeiçoar nisso que você disse. Então, esse trabalho que eu desenvolvo hoje de mentoria é exatamente dentro dessa linha. Então, é fazer você enxergar os seus pontos fortes, aquilo que você, as suas limitações, as suas dificuldades, de que maneira que você pode potencializar isso e se tornar uma pessoa melhor no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento pessoal, no seu ambiente profissional, como alavancar a sua carreira. Isso é um trabalho feito processual, são 10 sessões, em que você vai ter um acompanhamento direto comigo. Então, se você tiver interesse, se você achar legal, quiser saber mais, puxa, fiquei interessado, e eu não vou explicar em detalhes agora aqui, porque vai levar muito tempo. Então, eu convido você a marcar comigo uma sessão gratuita, ela é online. Então você pode estar em qualquer lugar do Brasil, eu vou marcar com você, a gente vai conversar online, via Skype, e eu vou te apresentar esse trabalho, e você vai me falar um pouco de você, da sua necessidade, do seu momento, a gente vai traçar uma meta, e independentemente de você dar prosseguimento a esse trabalho ou não, você já vai sair com algumas ferramentas e algumas coisas para você fazer. Essa sessão que eu estou falando para você é gratuita. A primeira sessão gratuita para você conhecer esse trabalho, e para isso, você é só me mandar uma mensagem, pode ser aqui pelo Messenger, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, pode entrar no meu site lá e me mandar uma mensagem, Rogério, eu quero participar dessa sessão gratuita de mentoria, tá bom? Isso é online,
dura 1 hora mais ou menos, a gente marca um dia, um horário para fazer esse trabalho e você conhecer e eu poder conhecer a sua situação, sua realidade e te ajudar num caminho que você consiga ter sucesso na sua vida pessoal, sucesso na sua vida profissional, qualidade de vida e tudo aquilo que com certeza você deseja, tá bom? Então, esse é um dos pontos que eu tenho para fechar essa transmissão, esse convite a você conhecer esse trabalho, participar dessa sessão gratuita, é só me mandar a mensagem que a gente agenda, tá bom? Outro ponto importante, na transmissão anterior eu fiz o sorteio de 2 livros, um para quem estava em São Paulo e um para quem estava fora de São Paulo. Eu também fiz aí uma promoção do kit, né? E eu comentei o DVD duplo, mais o livro, esses 2 itens aqui, só o livro custa R$26, só o DVD custa mais de R$60, ou seja, já deu mais de R$80 os dois. Eu estou fazendo esses 2 itens aqui, R$40. Eu estou mantendo o preço da live anterior por R$40. Só para quem estiver em São Paulo, eu entrego pessoalmente. Então, R$40, a gente marca um dia, eu marco com você, a gente se encontra e eu entrego pessoalmente, a gente toma um café e bate um papo. Se você estiver fora de São Paulo, você não está aqui na cidade de São Paulo, ou próximo da cidade de São Paulo, que não dê para a gente se encontrar pessoalmente, eu envio esse material para você pelos mesmos R$40, só que aí tem o custo do frete, que são R$10. Me manda mensagem, eu combino com você e a gente agenda ou de a gente se marcar de conversar pessoalmente, se estiver em São Paulo, próximo, ou de eu encaminhar pelos correios para você. É só me escrever que eu te encaminho esse kit, tá bom? E a última surpresa, não vai ter sorteio de livro, que senão fica repetitivo, né, gente? Vamos inovar. Eu vou participar, conversei hoje com a Érica Ramos, que é a presidente da Absolute RH, uma empresa de consultoria na cidade de Jundiaí, em São Paulo, e vai ter agora, no dia 16 de junho, um sábado, o primeiro congresso Absolute de profissionais de RH. Vai ser um evento do dia inteiro, um evento sensacional. Não sei se você está acompanhando, eu estou divulgando, a Érica está divulgando, eu estou divulgando também. Eu serei um dos palestrantes desse evento. Eu vou abrir o evento, a minha palestra é a palestra de abertura, vai ser fantástica. Eu vou falar das competências do profissional de RH, é uma palestra fantástica. Se você é da área de RH, não pode perder. Se você não é de RH, sem dúvida alguma, indica para alguém, que vai valer a pena. E nesse congresso vão ter várias atividades, além das palestras, vai ter uma feira. Nessa feira eu também vou fazer uma oficina falando sobre LinkedIn, como usar o LinkedIn para ter melhor negócios, né? Potencializar os seus negócios pelo LinkedIn. Eu tenho feito isso, tem dado um resultado legal. E também como se desenvolver na sua carreira, conseguir um novo emprego, conquistar o emprego se você está no mercado de trabalho. Então vão ter oficinas em que eu especificamente vou falar sobre como usar o LinkedIn para isso tudo, tá bom? Muito bem, isso está lá, tem o site da Absolute, acompanhe as minhas divulgações que você vai achar fácil, eu vou escrever aqui também para você. O detalhe é, eu conversei com a Érica e, cara de pau que eu sou, cheguei para ela e falei assim, Érica, vamos fazer o seguinte, já que eu vou fazer a palestra, já que eu vou estar lá no evento fazendo oficina, eu quero 2 convites com 50% de desconto para o congresso. O congresso é o mais carinho, né? O mais bacanão, olha lá, com a minha palestra, com outras palestras também. 2 convites, 50% de desconto. Como é que vai funcionar? Tem interesse? Consegue participar? Dia 16 de junho, é um sábado, é o dia todo, das 8h30, 9 horas da manhã até as 6 da tarde. Tem interesse? Tem certeza que vai conseguir participar? Coloca lá, eu quero, tá bom? Eu quero, ó, Jundiaí, já está dizendo que é de Jundiaí, tá pertinho, tem certeza? A gente consegue 2 bônus de 50% na inscrição, beleza? Então, escreve aí, se você quer, pode estar, quem é fora de São Paulo também pode, tem várias pessoas de fora de São Paulo que vão participar do congresso, então não tem problema de deslocamento, 50%. Tem interesse? Escreve aqui nos comentários, eu quero, tenho interesse, tá bom? E eu vou ver e a gente combina aí, eu escrevo quem que vai ser sorteado para esses 2 bônus de 50%, tá bom? Estou encerrando,
agradecendo a presença de vocês, a participação. Para fechar, vou pedir aquele like pessoal, né? Aquele momento, mande seus corações, mande seus likes, deixa seu comentário e agradecer imensamente por mais essa oportunidade de poder compartilhar informação, conhecimento e experiência com você. Então, essa live, essa transmissão, eu estou agora programado para fazer todas as terças-feiras, às 9 da noite, das 9 às 10, e assim que tiver o próximo tema, o próximo assunto, vai estar sendo divulgado pelo Facebook. Se você já chegou depois, ou se você não conseguiu acompanhar desde o início, vai ficar gravado, é só assistir com mais calma e compartilhar com todo mundo que você conhece, tá bom? Se quiser ganhar os dois ingressos, aí tem 2 ingressos com 50% para o Congresso da Absolute, escreve aí que a gente sorteia daqui a pouquinho, tá bom? Beijos, abraços e uma ótima semana para você.